Acho que a gente tem aí um monte de coisas, né? Um monte de assuntos. Tenho a sensação que tanto a fala do Max quanto a fala do professor Flávio, elas apresentam para a gente um conjunto enorme de possibilidades de reflexão, de onde a gente pode partir. Não sei se o professor Zé Sérgio quer fazer algum comentário agora, se Denizão, já não. que você abriu esse espaço, eu estou aqui. Entre as milhares de questões, tinha duas coisas que eu queria ouvir. Elas foram motivadas, a primeira pela fala do Flávio, a segunda pela fala do Max, mas não necessariamente vocês têm que se ater a isso, né? Mas são duas rápidas inquietações que me vieram. Bom, ao menos tal como eu leio, às vezes, o Rancière, me dá a impressão de uma coisa que, na verdade, eu gosto, que Rancière diria assim, olha, tanto a igualdade quanto a desigualdade são dois pontos, são igualmente legítimos, né? Nós não temos fundamentos maiores para dizer que a igualdade, como forma de vida humana, seja superior ou inferior à desigualdade. E, ultimamente, ele tem reforçado muito a ideia de que o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil é a progressão de um certo tipo de afeto, que é o amor à desigualdade. Isso me levou, por isso que tem a ver com o Flávio, ao velho texto do Espírito das Leis, no qual Montesquieu vai atribuir um princípio que é algo afetivo, né? Subjacente a cada forma de governo, né? O medo, a tirania, a honra, a monarquia, mas o que nos interessa é a virtude, o amor à igualdade. Isso para mim é sensacional, porque é um afeto, né? É o amor à igualdade como princípio que mantém a república e que esse amor precisaria ser cultivado pela escola. Então eu gostaria de fazer a vocês uma pergunta que eu fiz ao Jacques Rancière. A incapacidade que a nossa sociedade tem de amar a igualdade. E ao contrário, essa tendência atual de transformar o amor à desigualdade numa virtude é o fracasso da escola, é o fracasso da política, enfim, como vocês veem isso? E uma segunda questão que me foi inspirada pela fala do Max, mas que também eventualmente pode ser abordada pelo Flávio, até porque eu escrevi um texto para um livro que ele organiza, onde eu começo a desenvolver essa ideia, que é assim, né? Max, a impressão que eu tenho é que você fala do estudo com um certo tipo de relação que a gente estabelece com o mundo, não é? Ele é, sobretudo isso, uma forma de se relacionar com o mundo. E nesse texto que eu havia escrito ali para o livro do Flávio, eu dizia que, em alguma medida, a cultura e também a educação nos propicia uma possibilidade de habitar um outro mundo, o mundo do texto, por exemplo, o mundo da obra de arte, o mundo da canção popular, né? Como se cada obra se constituísse num pequeno mundo. E o que me pareceu interessante disso é que cada vez que eu penetro num desses mundos, eu não me aproprio do mundo nem de mim mesmo. Na verdade, eu me desaproprio de mim, não é? O exemplo que eu mais gosto de pensar isso é que quando eu leio Guimarães Rosa, eu me desaproprio do ser urbano que eu sou e eu entro no sertão. Eu vivo o sertão. Quando eu leio Lima Barreto, eu vivo o subúrbio carioca. E me desaproprio do meu espaço, do meu tempo, do meu lugar, de mim mesmo, para poder então me reapropriar de uma forma diferente desse mundo, né? E o que eu queria pensar é isso, se esse estudo também não é uma forma de desapropriação de si, na verdade, desapropriação das minhas certezas do meu lugar, para me apropriar do mundo e me reapropriar de mim e do mundo de uma forma A diferente. questão da nossa incapacidade da sociedade de amar a igualdade que você coloca, né? Uma questão bastante instigante, né? O amor à desigualdade, e tenta relacionar isso com o fracasso da escola,
mas vamos com calma, né? Eu acho que boa parte do que a gente faz na política não passa de uma secularização daquilo que foi proposto pelo religioso. As nossas noções de tempo, que vem de Santo Agostinho, de progresso, que Condorcet se apropriou da tradição pelagiana. Quer dizer, a gente tem toda uma história do homem baseada na desigualdade. E se em algum momento apareceu uma abstração, como o professor Marcos lembrou, da questão do universalismo e da igualdade proposta pelo cristianismo, na verdade, nunca realizado, porque havia outros diferentes que deveriam ser eliminados, os hereges, né, os heterodoxos de toda a ordem, né, aqueles que romperam com a determinada ortodoxia. Então, esses não poderiam ser considerados mais como iguais. Então, é essa ideia mesmo de universalidade fracassada que termina por inspirar uma tentativa política de resolução dessa ideia. Mas o problema não está, para mim, necessariamente em como promovê-la, mas é porque é que, num determinado momento, a ideia de igualdade transita do domínio religioso para o domínio político. Pegue, por exemplo, Condorcet e as cinco memórias que ele escreveu para a instrução pública, né? Em que ele vai questionar, basicamente, o problema da meritocracia. Vai instaurar o problema da meritocracia questionando a questão da desigualdade de nascença. Quer dizer, supondo que a desigualdade natural poderia ser compensada por uma instituição capaz de promover uma igualdade social, uma instituição social capaz de promover a igualdade, e ver na instrução pública, mais do que na educação nacional, ver na instrução pública, porque a educação nacional tem uma função, a instrução pública tem a outra, ver na instrução pública a possibilidade de que todos se tornassem cidadãos de uma república, ou seja, a formação de um povo uno e indivisível, e veja que uno e indivisível já dá essa noção, não somente de universalidade, mas de unidade, né, rompida pela noção de igualdade, e que o republicanismo vai inaugurar. O republicanismo escolar vai inaugurar, embora ele só venha a se realizar muito mais tarde com Júlio Ferry e olhe lá, na chamada República dos Professores, que você conhece mais do que eu. Mas o fato é que, como é que a escola, num determinado momento, se atribui essa tarefa de promover igualdade, de promover libertação, de promover consciência, de promover progresso moral? Quer dizer, ideias que não estavam presentes praticamente na história anterior da educação. Que ela trate, né, dos nobres, que ela trate, né, da salvação da alma, que ela trate da evangelização, né? Mas por que ela vai se propor agora a tratar de fenômenos como igualdade social, como libertação, como consciência das pessoas? Eu acho que há um vício de origem. Acho que a gente já conversou sobre isso, Zé. Acho que é um vício de origem no pedagógico, mas também na filosofia, que foi aquilo que eu disse uma vez aí em São Paulo, a saída daquele sujeito da caverna de Platão, que não diz a ninguém como é que ele consegue se libertar, sai da caverna, em vez de ficar lá por fora fazendo um passeio muito agradável pelo céu das ideias, ele resolve voltar para a caverna, e ainda assim ele não comunica aos outros, amigos ou companheiros de infortúnio e de prisão, ele não comunica aos outros como é que ele conseguiu se libertar. Vai lá para frente, e o que ele faz é estabelecer uma dupla clivagem, que inaugura o pedagógico. Uma clivagem no mundo, o mundo está dividido entre a essência e a aparência, e uma clivagem entre os homens que sabem e os que não sabem, os homens da doxa e os homens da episteme. Quer dizer, a partir daí alguém poderá dizer para os outros, olha, a sua consciência é uma consciência precária. Ou seja, todo ato escolar parte da negação da igualdade. Parte da negação da igualdade e, ao mesmo tempo, faz uma promessa. Ele parte de uma nomeação da consciência dos outros, dizendo ela é precária, ela é insuficiente, ela é inexperiente, você é analfabeto, você é alienado, você é ingênuo, né? E promete que, no final do processo, essa questão, nem somente uma atualização da potência nesse sentido aristotélico, como Marcos referiu, mas uma promessa de natureza propriamente mosaica, né? Ao atravessar, depois de 40 anos, o Sinai, entende? No final você terá a revelação da verdade, né? Antes de você conhecer a Terra Prometida. Quer dizer, mas agora o problema é por
que é que nós acreditamos nessa promessa o tempo todo? Por que é que faz 4 ou 5 séculos que nós continuamos acreditando nessa promessa? Que hoje essa promessa, de certa forma, esteja... Mas veja, essa promessa tem uma característica bastante peculiar. É que, uma vez que você saísse do ponto A para o ponto B, você seria uma outra coisa. Portanto, havia uma ação que não só a escola deveria exercer, mas você também poderia exercer sobre você mesmo, que iria modificar a sua própria, vou chamar assim para facilitar, a sua própria natureza. Quer dizer, você não seria mais a mesma pessoa no final que você era no início. Ou se você fosse no final, você seria aquilo que você deveria ser. Né? O problema é, e quando a gente inverte este ser no mundo, por um se apropriar pelo mundo, como colocou o Marx, a gente perpetua e continua a desigualdade, quer dizer, todo mundo vai se apropriar na escola de determinados conteúdos, de determinadas habilidades, de determinadas instruções, para se apropriar do mundo e reinstalar a desigualdade, uma vez que a apropriação do mundo não será feita por todo mundo, ou a gente vai continuar acreditando que na escola nós podemos fazer com que uma igualdade possa se instaurar no final do processo, ou no começo do processo, como propõe até o próprio Rancière, ou no início do processo, quer dizer, partir do princípio da igualdade ao invés de pensar em chegar nela. O problema é que, por que é que nós erigimos esse princípio e esse mito da igualdade, que nem sempre perdurou, e que hoje ele está sendo tão ameaçado? O que aconteceu com o ideal de igualdade que hoje nós não estamos mais aceitando ele da mesma maneira como nós aceitávamos no momento que acreditávamos em que o fim do antigo regime, ou o fim das velhas hierarquias, ou que o passado não deveria mais exercer sobre nós nenhum poder de imantação através das autoridades religiosas ou laicas. É isso que eu acho interessante. Nós não conseguimos ainda nos libertar dos mitos que foram criados pela própria modernidade a respeito da escola. Continuamos acreditando que a escola é um lugar onde nós vamos desenvolver certas habilidades, certas prontidões, o ser da gente vai aflorar, a potência que nós temos dentro de nós mesmos vai poder se desenvolver, seja na esquerda, seja na direita, seja alguém que propõe a igualdade social e a distribuição dos saberes como sendo a meta da escola, seja aqueles que acham que o papel da escola é oferecer instrumentos para você possa se adaptar ao mercado através de uma política de empresariamento de si. No fundo, eu não vejo grandes diferenças entre uma coisa e outra. No fundo, é a escola sendo utilizada como meio, é verdade. Mas eu também não sei se, no dia em que a escola deixasse de ser esse meio para alguma coisa, nem que fosse um meio onde nós pudéssemos promover uma saída de nós mesmos, aquilo que eu acho que o Machtlein falou, né? A escola é um lugar de saída, acho que foi o Machtlein, uma saída do meu mundo cultural, uma saída da minha família, uma saída do meu pequeno universo linguístico, uma saída da minha possibilidade de crescer e de ver o mundo através de outros olhos, quer dizer, no sentido de uma apropriação do mundo não possessiva, o mundo não como objeto, mas como um estar no mundo, um cuidado heideggeriano do mundo. Eu gostaria de saber como é que nós poderemos fazer isso no interior de uma instituição, quando toda instituição, na verdade, funciona através de uma razão de natureza estratégica, quer dizer, como um meio visando um determinado fim. Como seria possível fazer da escola um fim sem fins, utilizando-se de uma instituição cujo objetivo, de toda e qualquer instituição, é um objetivo, na verdade, instrumental, fazer com que a gente chegue a alguma coisa, fazer com que alguma realidade se torne factível. São essas questões que eu gostaria de levantar e acho que, claro, elas não resolvem absolutamente nada da questão que você colocou, mas eu acho que coloca a gente em dilemas bastante graves, sobretudo numa época de desamor à igualdade e num país em que a desigualdade, né, um país em que toda diferença se transforma em desigualdade e toda desigualdade se transforma em hierarquia. Quer dizer, num país como esse, eu acho bastante complicado que a gente esteja pensando numa escola que mude de tal forma a natureza institucional, do seu escopo institucional, e que faça com que a gente tenha uma relação com o mundo como relação de cuidado e não como relação de apropriação objetal. Eu acho difícil.
Eu gostaria também de fazer um comentário. Eu tenho a impressão, José Sérgio, que em relação, acho que as duas perguntas estão muito conectadas, não? Porque me parece que a questão da igualdade, eu começaria dizendo que, assim, eu tenho a impressão de que nós não somos iguais no que somos, sino que somos iguais em aquilo, em nossa fragilidade. ¿En qué sentido digo eso? Digo que así, cuando me refiero a quién eu sou, podríamos dizer a uma série de recortes identitarios que me localizan, ¿no? Eu sou argentino, sou professor, sou, sei lá, masculino, sou pai, sou... Mas nada disso sou eu, ¿no? Así, quando a gente, o reclamo de reconhecimento, e aí eu diria com um pouco retomando aquilo do Benjamin, é um reclamo de um reconhecimento a mim, mas esse mim é uma parte inapropriável de mim mesmo. Assim, o que a gente pede que seja reconhecido, quando a gente pede reconhecimento, diria, nunca é o reconhecimento à identidade, sempre é o reconhecimento a essa espécie de fragilidade profunda. Não? Por isso me parece que a igualdade, ela não tem conteúdo, digamos, não somos iguais por alguma coisa que somos, sino que somos iguais en función de esa fragilidad. Podríamos decir, con Heidegger tal vez, que todos somos iguais na abertura, ¿no? Na manera en que somos abertos e indeterminados, ¿no? En nosa indeterminación. Y a partir de ahí me parece que a gente podría pensar en o que produce una especie de patos igualitario, digamos, o de patos desigualitarios, ¿no? Porque me parece que hay un placer en ser superior y a un placer en ser inferior. Ese es el problema, ¿no? Si eso no existiese, las cosas serían más fáciles. Mas eu diría, también hay un placer oculto na superioridade e na inferioridade. Eu acho que tem um pouco a ver com a comunhão, ¿no? Quando a gente, digamos, se em uma conversação eu sou convencido, então eu me uno ao outro em uma razão única, ¿no? A uma espécie de comunhão naquilo que o outro propone, e por isso há um prazer em seguir líderes e de alguma maneira se colocar nas mãos de alguém e seguir alguém. Esse é o prazer de ser inferior, digamos, ¿no? De ser levado a uma coisa. Existe o prazer de ser superior, eu diria é o prazer contrário, ¿no? É quando o outro aceita o que eu coloco ou se faz parte de mim. Mas nos dois casos há uma espécie de comunhão em um ou em outro. A dificuldade do prazer da igualdade, eu diria, é que é um prazer no qual não há coincidência, não? É um prazer na distância. Implica assumir, de alguma maneira, me parece, esse vazio radical que nós todos carregamos com nós mesmos. Então, manter uma relação de comunhão com alguém que não é igual que a gente, digamos, ou acompanhar coisas que a gente não compreende, não? A vezes passa isso com alguns amigos, que a gente pode dizer, bom, eu não posso sentir como você, não posso nem te compreender, mas te acompanho, digamos, não? Há uma espécie de comunhão, mas não é nunca uma comunhão absoluta, é uma comunhão com uma certa distância. Eu tenho a impressão de que o prazer da igualdade está um pouco ligado a isso, ¿no? Está ligado a esa posibilidad de, digamos, de acompañar cosas que a gente no comprende y por tanto de acompañar las propias incomprensiones y las propias fragilidades en nos y nosotros, ¿no? Implica, el placer de igualdad implica asumir de alguna manera una fragilidad propia y alheia. Y por eso no tiene a ver con la identidad, ¿no? Yo diría también que na identidade nunca haverá igualdade. Digamos, a igualdade sempre é não identitária. E decía que as duas coisas me parece que têm uma relação, porque o estudo é justamente essa possibilidade de sair de si próprio e de se ocupar do mundo, ¿no? De cuidar de algo ou de alguém, sí, mas não estar ligado a si próprio, ¿no? Por isso decía, se o aprendizado é sempre a apropriação, assim, todo aprendizado me faz melhor, me acrescenta alguma coisa. O estudo sempre me desapropria, porque de alguma maneira o estudo tem a ver com a dedicação a alguma coisa que não sou eu. Então, me parece que tanto a igualdade, o sentimento, o prazer da igualdade, quanto o estudo compartilham essa questão da desidentificação, né?
mas há um prazer também em se, assim, em descansar de si próprio, como você decía, en se tornar uma coisa que não somos, porque también tiene a ver con se tornar mundo, digamos, ¿no? Con experimentar formas de, digamos, de estar en un mundo que no son a que yo estoy habituado. O sea, a un placer en se perder en alguna cosa o en se dedicar a alguna cosa. Oh, comentaria um pouco isso. Uma questão, acho que tanto pro Max quanto pro Flávio, um pouco partindo do que vocês apresentaram, né, nas reflexões, e que tem a ver um pouco também com algo do que dessas questões que o professor Zé Sérgio também propôs para a gente pensar, né? Acho que de algum modo vocês discutem, estão colocando para a gente questões sobre o comum, né? Ou as possibilidades e tensões do comum, e aí isso tensionado por uma lógica neoliberal muito avassaladora, né? Assim, é quase como rasteiramente a gente se perguntar o que resta, né? Assim, do comum em face de uma inundação avassaladora neoliberal no mundo, né? De algum jeito, me parece que vocês encaminham algumas questões a respeito disso. Então, Marx, como já comentou, inclusive, fala a respeito da ideia do estudo. E aí eu queria pensar também um pouco nisso, assim, essa ideia do estudo como uma certa resistência a essa invasão neoliberal, né? Esse gesto que, de algum modo, pode ser entendido como um cultivo do comum, mas também que pode, me parece, aí queria que você dissesse um pouco disso, que pode habitar essa linguagem inapropriável, né? E aí pensar qual que seria, ou qual que é o papel das artes, por exemplo, nesse cultivo, né? Então, eu sei que, por exemplo, o Marx tem um trabalho sobre cinema e escola. Qual que é o lugar disso? É um pouco por aí também que a gente pode pensar nessa questão. E aí eu estou me voltando para a questão da linguagem, né? E aproveito também para pensar junto com o Flávio, que na sua fala também traz a questão da linguagem de algum modo em primeiro plano, né? Assim, não só pelo chamar a atenção pro oxímoro, né, da gestão democrática, mas quando traz as tragédias, o teatro, né, para a gente conseguir pensar sobre essas questões. E sei também que o Flávio tem uma discussão a respeito da literatura. E aí me pergunto também, talvez, a literatura como esse lugar, esse gesto, ou esse gesto de habitar de alguma forma essa linguagem inapropriável, ou de escapar dessa identificação. Não sei, perguntaria também ao Flávio se tem a respeito da arte, mais particularmente da literatura, no caso do Flávio, é um lugar onde podemos encontrar um gesto que nos diga algo a respeito do comum, diante dessa avassaladora inundação neoliberal? As perguntas são barra pesada. Veja, Dani, há alguns anos atrás, eu vinha trabalhando na universidade, enquanto eu estava na ativa na universidade, com essa relação entre literatura e educação. Mas essa discussão entre literatura e educação me levou a um impasse, porque eu percebia que o uso da literatura, e eu falo de uso no sentido mesmo instrumental da literatura, estava se fazendo como forma não para propriamente de fazer com que os alunos tivessem acesso a textos literários, mas que eles aprendessem a fazer descrição de personagens, de estilo de época, etc. E vinha criticando isso, e parece que sempre fui muito, eu não diria nem mal compreendido, fui simplesmente incompreendido dentro do próprio Centro de Educação onde eu trabalho. Quer dizer, os professores que trabalham com prática de ensino de literatura ou prática de ensino de língua portuguesa não percebiam que havia algo dentro da literatura que poderia nos oferecer instrumentos, digamos assim, muito diferentes, ou meios muito diferentes da gente pensar o mundo que a gente está vivendo. Uma passagem da Arte do Romance, de Milan Kundera, ele dizia, uma das coisas muito características da literatura é que
nenhum personagem detém uma verdade definitiva. E mesmo o leitor jamais poderá afirmar algo de definitivo a respeito dos personagens que ele mesmo lê. Quer dizer, jamais saberemos se Capitu traiu Bentinho, né? Então, e mesmo o próprio Machado de Assis, se ele tivesse vivo ou redivivo, ele não seria capaz de nos dar essa resposta e nem daria essa resposta sob pena dele comprometer completamente a obra dele. Então, nós temos um domínio de uma indecidibilidade no interior da literatura, ou seja, a abertura a diversas interpretações. Eu acho que a estética da recepção de Aus, né, de Robert Aus, da escola de Constança, teve um papel muito importante nisso aí, na criação de um terceiro vetor da literatura, que não era somente a obra e o escritor, o autor, mas também o leitor, que aparece aqui como coautor. Mas havia algo mais longe do que isso, né? Que era até que ponto é possível que pela literatura nós possamos criar realidade? Até que ponto há uma fusão, digamos assim, tão interessante que pode permitir com que a gente passe a perceber a realidade através de olhos que não são necessariamente aqueles olhos fornecidos pela ciência, fornecidos pela objetividade, fornecidos pela positividade factual das coisas. Por exemplo, deixa eu dar apenas um exemplo. Você pode visitar em Baker Street a casa de Sherlock Holmes. E lá você pode ver, por exemplo, os instrumentos que ele usava, a pistola, a lupa, o chapéu, a bengala, né? Mas Sherlock Holmes é um personagem de literatura. E todos os anos, pessoas se reúnem para um grupo de estudos de Sherlock Holmes e Conan Doyle se reúne para festejar uma obra dele no local onde a obra aconteceu, onde a narração da obra aconteceu. Quem visita Notre Dame, não é? E aconteceu isso comigo, a primeira vez que eu visitei a Catedral de Notre Dame, eu fui procurar aquela inscrição em cirílico, não é? Que resumia o drama de Quasimodo e Esmeralda, né? Que estaria numa sexta pilastra no primeiro andar. Eu confesso que fui procurar, e claro que nunca encontrei, e o próprio Victor Hugo diz que os padres rezam, os arquitetos constroem e o povo destrói, né? Então, evidentemente, quem visita Paquetá certamente vai tirar uma foto na pedra que foi da Moreninha. Então, o que eu estou querendo dizer é que, ao invés de a gente ficar imaginando a literatura apenas como um meio de entretenimento, de gozo estético, ou de a oferição de um privilégio que nos permite entrar em vidas vicárias, viver personagens, né, que nós não somos, acho que a gente poderia também pensar a literatura, e é muito interessante que a literatura não faça parte de um programa obrigatório da formação do professor, como faz a psicologia, a sociologia ou a filosofia, ou as didáticas, a literatura não faça parte, porque me parece que a literatura trata exatamente com esse imponderável, com essa incerteza que todo espaço público, que toda democracia termina por sugerir, estimular e até inspirar. Quer dizer, ninguém é detentor de uma verdade e no espaço público, que é isso mais ou menos que está chamando de espaço comum, e eu continuo ainda a acreditar na possibilidade de existência do espaço público, embora cada vez mais reduzido. As mídias sociais são uma outra forma de espaço público, que tem nada a ver com o espaço público que foi criado pela modernidade. É um outro espaço bastante diferente. Então, se a gente pensasse a literatura a partir dessa possibilidade da gente criar realidade, mas, sobretudo, de se defrontar com diversas opiniões, com diversas crenças, com diversas verdades, sem poder chegar jamais a uma verdade definitiva, a uma ortodoxia, ou seja, a impossibilidade de que uma verdade possa se estabelecer no domínio do comum, e se uma verdade se estabelecer, ela deixa de ser, o espaço deixa de ser comum para ser um espaço fechado à pluralidade das opiniões, que é isso que faz o espaço comum. Não precisa lembrar de Hannah Arendt aqui. Eu acho que aí a gente teria algo de interessante a discutir. Foi isso que eu discuti num artigo que publiquei há muitos anos atrás, num debate com o Jorge Larossa e com o Philippe Mérieux, num artigo que publiquei há muitos anos na Revista Francesa de Pedagogia, mas faz muito tempo isso aí, mostrando exatamente um pouco esse dilema entre a instrumentalização da literatura dentro da educação e uma tentativa de estetização da educação a partir de certa noção de estética da existência, contra a qual eu tenho alguns probleminhas, né?
A outra coisa é a linguagem que você se referiu. Quer dizer, basta você abrir qualquer livro, qualquer artigo publicado pelos nossos colegas, professores, e você percebe que a linguagem da educação não é somente uma linguagem viciada, mas é uma linguagem que hoje nos impede, ou praticamente nos impede de pensar. São os mesmos clichês que eu trabalhei alguns anos atrás num artigo na revista, não é mais, acho que Educação em Realidade. Quer dizer, são clichês, são lugares comuns, são temas rebarbativos, são impossibilidade de uma linguagem completamente apodrecida, e quando ela não é apodrecida, ela é simplesmente emprestada de outros domínios, que eu acho que termina por impedir a nossa própria capacidade de pensar. Quer dizer, nós temos as respostas antecipadas às próprias questões. Eu acho que foi isso que um pouco que o Maximiliano colocou, quando ele está falando exatamente no início sobre a esquerda e sobre a direita, como não dispomos hoje de aquilo que Albert Camus chamou de desfamiliarização do mundo quando ele está trabalhando no mito de Sísifo. Aquela ideia de que no momento em que a pedra está descendo, há um momento em que Sísifo olha para o esforço que ele está fazendo e vê o esforço se desfazer. Ele chama isso de um absurdo. Essa consciência que ele toma é a consciência do absurdo. E como o trabalho dele é infinito, é a vida inteira que é um absurdo. E esse absurdo é exatamente quando nós não dispomos mais dos conceitos que possam dar conta da realidade. Né? Quando a realidade se afasta sempre na sua rebeldia dos conceitos que nós utilizamos para tentar controlá-la, se apropriar dela, dominá-la, né? E, de certa forma, usá-la como meio. O problema, para mim, seremos capazes de criar uma outra linguagem para a educação, uma linguagem capaz de não fazer da educação um simples meio com os quais a gente fica com promessas de aperfeiçoamento moral ou de progresso social, ou promessas de inserção mercadológica a partir da flexibilidade ou da empregabilidade. Seremos capazes de criar uma outra linguagem? E qual seria o papel da literatura no auxílio, no simples auxílio, a que a gente possa pensar numa linguagem que não fosse nem uma linguagem dogmática, nem uma linguagem emprestada de outros domínios, mas que pudesse permitir que cada um pudesse se manifestar ficcionalmente, narrativamente, né, ao seu próprio ser. Nietzsche tinha uma passagem quando uma vez me perguntaram por que eu gostava de escrever. Eu acho que isso tem muito a ver com o próprio espírito de autoformação minha. Eu disse, olha, eu vou usar uma frase de Nietzsche, eu escrevo porque eu não conheço outra forma melhor de me livrar de mim mesmo. Então, eu acho que a literatura poderia ajudar cada um de nós a nos livrarmos de nós mesmos. Bom, você perguntou inicialmente sobre o comum. Sí, para mí esa es una gran pregunta porque yo siento que como tentei expor un poco desordenadamente na exposición agora há pouco, eu tenho a impressão de que o problema com o espaço público é que ele tem sido colonizado por uma lógica privada. Então, e essa lógica tem a ver com uma deriva temporal, digamos, não? Com um trânsito temporal. Então, dois elementos que me parecem interessantes para pensar isto da possibilidade de habitar o comum teria a ver, uma com essa coisa de que o comum não é um lugar onde conseguir alguma coisa, sino que o comum, o público, deveria ser um espaço habitável. Eu lembro, por exemplo, da experiência quando eu era bem jovem, assim, adolescente, 13, 14 anos, existia cerca de casa, perto da minha casa, uma biblioteca pública, daquelas de antigamente, ¿no? Era uma biblioteca bonita, o prédio era um prédio modernista, así que lembrava um pouco os prédios de Brasília aqui, uma parede de mármore, tinha um cheiro especial, era um lugar amplo, bem iluminado, e era um lugar donde a gente podia ir digamos, a exercer essa curiosidade juvenil, porque eu lembro, meu irmão sempre foi mais leitor do que eu, e eu lembro que acompanhava ele à biblioteca, e a gente ficava vendo uns livros de magia, livros antigos, não? Mas assim, a biblioteca era um lugar interessante porque era um espaço público onde você não precisava nenhuma credencial de ingresso, e nenhuma, digamos, não estava condicionado a nenhum tipo de condição assim pessoal.
¿no? Cualquiera un podía ir, pedir los libros, llevar los libros para casa, tinha un sistema de préstamos. Yo tengo la impresión de que el público debería ser un lugar habitado, así, no un lugar por donde pasar, sino un lugar donde estar. Y que a universidade e a escola nesses últimos tempos tem se transformado muito em lugares de trânsito. Ao mesmo tempo, eu experimento esse prazer profundo de estar na universidade, dos grupos de estudo, de encontrar na universidade uma maneira de relação com o mundo, essa possibilidade de ter tempo e tranquilidade para se ocupar de coisas assim a longo prazo, né? Então, não sei, eu tenho a impressão de que não é fácil de pensar isso em sua deriva mais prática. Mas essa ideia de que, por exemplo, eu sou argentino. Na Argentina não existe vestibular, por exemplo. O ingresso à universidade é livre. Si não há condições, não há, digamos, nenhum processo meritocrático que diga se você pode entrar ou não na universidade. Depois, dentro da universidade, é verdade que com os exames que existem, tem pessoas que vão saindo da universidade. Mas o ingresso à universidade é um ingresso irrestrito. Basta ter um documento nacional de identidade para poder se matricular e entrar na universidade. Então, essa ideia de um espaço público sem condições, digamos, onde a gente possa não apenas usá-lo para algum benefício, sino estar no espaço público. Isso me parece que é uma coisa que a gente tem que usar um pouco mais no pensamento e tentar, pelo menos, amadurecer se não a resposta, pelo menos a pergunta de qué significa habitar el público como público, ¿no? Y no un público como a partir de un interés privado. Bom, un poco el trabajo de hoy tiene un poco a ver con la posibilidad de colocar esa pregunta, ¿no? De qué manera el público o el común podría ser realmente mantido como común y mantener ese carácter gratuito. ¿no? Porque yo tengo la impresión de que a tensão que existe entre a escola como progreso, ¿no? Como progresión adquisitiva, y a escola como a separación y creación de un lugar otro, de un lugar, digamos, contemplativo, tiene a ver sobre todo con esa posibilidad de un confronto entre dos principios de la escola moderna. A escola moderna es universal, o pelo menos así se define, ¿no? Como universal, gratuita, gradual y obligatoria. Eu tenho a impressão de que a gradualidade e a gratuidade são dois princípios concorrentes, digamos, ¿no? Que a gradualidade tem a ver com isso, com o fato de ter transformado a escola em um processo de adquisição, onde a igualdade é um ponto de chegada, é parte do que tem que ser, do que será adquirido, digamos, e a escola como lugar de gratuidade. E a gratuidade entendida como uma coisa sem condições, ¿no? Eu diria que no universo grego estava dado entre os aristócratas e os plebeus. O que caracteriza um aristócrata é que tenha vida gratuitamente. Digamos. O aristócrata não precisa chegar a lugar nenhum. O aristócrata está gratuitamente no mundo. Ele tem tempo e tem possibilidade porque sim, porque é aristócrata. Então, o aristócrata não tem que ganhar nada. Digamos. A vida aristocrática é justamente uma vida que se dá sin condições, porque a gratuidade tem a ver não só com a não meritocracia, ¿no? Assim, o gratuito não se merece, ¿no? A graça, digamos, que é a origem da palavra gratuidade, tem a ver com um dom imerecido, ¿no? A graça não se merece, mas a graça não tem causalidade, ¿no? Por isso a gente pode dizer, você me fez uma acusação gratuita, quer dizer que essa acusação não tem fundamento, não vem de lugar nenhum, ¿no? A graça é sempre uma irrupção. Então, eu diria, o espaço público como espaço gratuito tem a ver com isso do não justificado. Né? Você não tem que justificar por que você pode estar no espaço público. O espaço público é gratuito. Eu sinto que cada vez mais a gratuidade é entendida com um critério econômico, então o gratuito é simplesmente o que não se paga e se perde esse caráter incondicionado da gratuidade. Então, eu tenho a impressão de que é importante retomar essa ideia do gratuito como incondicionado, como um lugar ao qual você não precisa ser admitido e no qual você pode estar sem justificativa.
en todos sus ámbitos. Habría que se perguntar en qué sentido, digamos, prácticamente nossa escola e nossa universidade podem ser lugares que se brinden como dones inmerecidos, ¿no? Como posibilidades sin, porque todos sus procesos, o vestibular, os concursos, todo eso tiene siempre un carácter meritocrático, ¿no? A gente tem que fazer mérito para estar, mas isso diria atenta contra o público como público. Bom, então, me parece que isso é uma tarefa a ser feita e que nisso consiste un pouco en noso desafío, ¿no? En no aceptar como presupuesto a idea de esa especie de apropiación privada do público. Bom, com a questão da arte, você me perguntava sobre a arte e o cinema. Não sei, eu tenho a impressão de que eu tenho trabalhado muito no cinema e gosto muito do cinema neorrealista, digamos, que se produz un pouco na Italia después da Segunda Guerra Mundial. Tenho a impressão de que justamente poderíamos definir o neorrealismo como ese momento da quebra civilizatoria. O realismo é uma corrente cinematográfica que se dá después da Segunda Guerra Mundial e que eu diría é parte de un ánimo europeo onde a Europa está sumida num profundo espanto pela súa propia historia. Sí. A Segunda Guerra Mundial marcou unha especie de horror europeo á propia civilización, ¿no? O proceso civilizatorio acabou dando en 2 guerras mundiais. Então, después de ese impacto moral e ético que foi os campos de concentración, o que se produce na Europa é unha especie de silenciamiento, ¿no? Unha vergonha colectiva pela propia cultura, por ter sido capaces de facer eso, y que, como dice Benjamin naquele texto de Experiencia y Pobreza, digamos, os selvagens não estavam lá, assim, digamos, o outro da civilização foi produzida pela mesma Europa. Então, sinto que nesse profundo silenciamento se produce um tipo de olhar sobre a realidade que é um olhar menos afirmativo, ¿no? Por isso, de alguma maneira, o realismo cinematográfico não compartilha o tom heroico do cinema clássico, sino que é um tipo de olhar sobre o mundo que dá tempo y que da espacio para ver, ¿no? Tengo una entrevista interesante de Vergalá, donde o Vergalá dice, él dice en relación ao bom cinema e o mau cinema, ¿no? Mas ele dice, o mau cinema mostra e o bom cinema deixa ver. Então, me parece que o realismo es de ese tipo de olhar sobre o mundo que deixa ver. Y por eso diría, es un tipo de olhar que eu sinto que tem uma força política também como de reconstrução das maneiras de olhar. Aquilo que o Rancière dice un pouco com a ideia da partilha do sensível. Tem momentos em que se reorganiza o que pode ser visto e o que não, as maneiras de ver, e isso já é um ato político fundamental. Então, eu poderia dizer que, bom, esse olhar que produz o neorrealismo italiano e que depois se transfere a outras formas de realismo, tem a ver, de alguma maneira, com a suspensão desse tom heroico y sobre todo ese ton conquistador que tem o proceso civilizatorio, ¿no? Así, o herói, digamos, o burgués, o conquistador, yo diría o empresario contemporáneo, guardan una cierta relación en ese ton conquistador, ¿no? Esa cosa de tu mundo, algo que tiene que ser desgravado, dominado y en cierta forma adquirido, ¿no? Posuído. O neorrealismo constituye para mí a quebra de ese ton heroico, de ese patos conquistador, y una especie de silenciamiento, un momento de dúvida y un momento de vacilación, donde arte cinematográfica se aproxima de esa indeterminación del mundo. Por eso me parece que el ton del realismo es un buen ejemplo de cuando arte, más do que propor cosas, se silencia y permite abrir una visibilidad sobre un mundo que antes no era posible, ¿no? Porque interrumpe otras formas de ver que eran canónicas y que regulaban lo que podía ser visto y no, ¿no? Con un neorrealismo permite ver otras cosas, digamos, ¿no? Abre una especie de espacio de visibilidad que renova las posibilidades del cinema.
Me parece que un poco ese podría ser un buen ejemplo de que para mí constituye arte. O sea, arte también es una manera de se abismar o de se aproximar de una suspensión de formas de ver preestabelecidas y abrir otras formas de visibilidad. Agradeço, Max e Brainer, aí pelas respostas. Tem um conjunto de perguntas agora que os participantes aqui enviaram para a gente, e aí eu vou fazer do seguinte jeito, eu vou fazer todas as perguntas aqui que a gente acabou selecionando, são umas 3 ou 4 para vocês, e aí vocês respondem todas elas. A gente faz um bloco, tá bom? De questões. Bom, a primeira questão que eu vou colocar aqui para vocês é da Vanessa Cardoso Cesário, e ela pede para o professor Flávio retomar a diferença entre o desejo de servidão e o desejo da servidão. E pede também se ele pode fazer um paralelo com a servidão voluntária do La Boétie, que ela supõe que tem a fonte dessa expressão aí. Uma outra questão para o professor Flávio, agora da Anitta Pompeia Soares. Ela diz assim: você mencionou a ideia que a tragédia, a escola e a democracia surgem no mesmo local. Seria possível comentar um pouco mais sobre isso? Se a democracia é a condição mesma da experiência política que nos permite conviver com a incerteza, ela vincula-se, de algum modo, à incerteza do processo formativo escolar? A próxima questão, uma questão para o Maximiliano, da Daniela Silva Costa Campos. Ela disse assim: me pareceu que você realçou mais a igualdade diante da fragilidade do que diante da potência humana. Pede para você falar um pouco disso, porque ela disse que você tem destacado acerca da potência da transformação do humano. Então pede para você comentar a respeito desse realce da igualdade diante da fragilidade mais do que da potência humana. Uma outra pergunta para o Max vem do Anderson Macedo Rodrigues. Ele diz que: olá, Max, muito interessante a sua arqueologia. Você opõe consumo a uso, aprendizagem e a estudo. A minha pergunta é se a escola é o lugar ideal para o estudo, ou o estudo, como relação com o mundo, fundamenta ou sustenta a escola. Há uma primazia? Pode haver estudo fora da escola? Isso cairia em individualismo para não se dar em um lugar coletivo, por não se dar em um lugar coletivo, desculpa. O Anderson também aproveita e faz uma pergunta para o Flávio, a respeito do olhar trágico sobre a política. Se esse olhar trágico sobre a política ajudaria a lidar melhor com as conjunturas atuais, a entender o absurdo, a falta de fundamentos e a importância da maneira em que se criam, se transformam os sentidos comuns. E aí, uma última questão aqui, aí para os dois, muitos assuntos, do Thiago Castro Leite, perguntando para a gente, para vocês, né, para os dois professores, a partir das exposições, cabe pensar que é uma relação entre o ódio à democracia e um certo ódio à forma escola, enquanto escola é tempo livre do trabalho. Vocês poderiam comentar em que medida o que ocorre em uma esfera pode nos auxiliar a compreender o que ocorre na outra? Esse é o conjunto de questões. Deixo a palavra com vocês. Bom, eu tenho a impressão que esse colóquio terminará na próxima semana, né? Deixa eu começar, então. Daqui. A Vanessa, né, faz uma pergunta interessante a respeito do desejo de servidão e desejo da servidão. Vanessa, você se lembra do livro do grande amigo de Michel de Montaigne, que foi o Etienne de la Boétie, que morreu muito jovem, com 26 anos, e escreveu, então, o discurso da servidão voluntária. Nele, ele coloca algo interessante, que o uno, como ele chama, o tirano, né, ele produz um reflexo da sua própria imagem,
que se espalha no interior da sociedade como se fosse uma pirâmide, ele no alto e a imagem dele se espalhando como uma pirâmide no fundo da sociedade. E que essa imagem precisa se refletir em cada um de nós, para que cada um de nós possamos nos identificar com o um, com o tirano. Mas ele acredita que basta que uma dessas pessoas diga não, que retire, digamos, o seu tijolinho, né, dessa pirâmide, que ela pode desabar. Portanto, o que ocorre é um duplo movimento, que não é de tiranização da sociedade, mas de servidão voluntária, porque eu tenho medo da solidão, porque eu tenho medo da incerteza, porque eu tenho medo de um futuro que eu não poderia garantir, de um futuro que dependeria somente do destino. É isso, mais ou menos, que a Miriam Revaud-Dallon está dizendo. Que não se trata de um desejo de servidão. Eu não quero ser escravo, eu não quero ser servo, não é? Eu não quero ser um completo serviçal de um tirano. O que eu quero é que a unidade da sociedade possa ser restabelecida. Que a fratura que a democracia produziu através das suas diversas opiniões, das crenças, dos valores, das verdades, que cada um se sente, que o homo democrático sente no direito de expressar e de manifestar livremente, e que produziu essas fraturas do social, pudesse ser composta com o desejo de que alguém represente essa unidade, esse digamos assim, do discurso da servidão voluntária. Então, eu gostaria de eleger, de escolher, de decidir por aquele que, de certa forma, vai restabelecer a unidade. Se essa unidade vai significar o fim da minha liberdade, mas, fundamentalmente, vai garantir a minha segurança, vai garantir que eu me sinta participando de uma comunidade integrada, eu pagarei o preço por ela. É isso que ela está chamando pelo desejo de servidão e não o desejo da servidão. A segunda é sobre a tragédia, a democracia e a filosofia. Eu não falei da escola, não. Foi a democracia e a filosofia. A tragédia, a gente pensa a tragédia sempre no sentido moderno da palavra, como se fosse, né, algo ligado à morte, ligado a uma catástrofe individual, ligado a uma desgraça que aconteceu na vida do indivíduo. Mas a tragédia grega tem uma outra função. Embora ela pudesse garantir, né, a piedade, o terror e a catarse no final, como Aristóteles se refere na análise que ele faz, com aquelas diversas etapas, peripécia, anagnórese, empatia, catarse. A tragédia é uma luta agonística entre aquilo que eu posso fazer por mim mesmo, quer dizer, conscientemente, e aquilo que não depende de mim. Édipo, por exemplo, depois que ele matou Laios, ele poderia ter ido para qualquer lugar do mundo, poderia ter vindo para o Recife, por exemplo, mas ele resolve ir para Tebas, exatamente o último lugar para onde ele deveria ter ido. E ao chegar lá, Tebas está vivendo uma peste e ele, para azar, salva a cidade da peste, quer dizer, comete uma boa ação, adivinhando e resolvendo o enigma. Qual é o animal que de manhã tem 4 patas, à tarde tem 2 e à noite tem 3, ele resolve o enigma, o homem salva a cidade e, ao mesmo tempo, termina por se casar com a mãe dele, quer dizer, toda a desgraça se dá ali. Ao mesmo tempo que salva a cidade, ele arruma a própria desgraça individual. O cego Tiresias vai o tempo todo dizer a ele, o assassino que você procura é você mesmo, mas ele não acredita que nesse conflito entre destino, providência e liberdade possa se dar concentrado numa pessoa. Ora, o que a democracia faz é exatamente traduzir essa luta agonística no interior, agora não mais de uma existência individual, de um destino individual, mas no destino da cidade. Devemos deixar o destino da cidade nas mãos dos deuses do Olimpo ou devemos nós mesmos decidir? Mesmo que boa parte dos basileus, que é um cargo executivo, possa ser escolhido no meio da multidão através da tiragem na sorte, ou seja, qualquer pessoa poderia, em qualquer momento da sua vida, exercer um cargo público, né, saída do interior de uma assembleia, menos alguns cargos mais técnicos, como eu disse, os militares e os religiosos, tal, esses têm funções muito específicas, mas qualquer pessoa. Mas, a partir daí, o destino da cidade será controlado por outras forças que não mais as forças do destino. Observe que tanto Clístenes como
vamos dizer, Clístenes, por exemplo, é um técnico em democracia, né? Ele é contratado para poder produzir uma Constituição, vivendo na cidade, conhecendo as pessoas, conhecendo, digamos assim, o espírito que rege a cidade, para poder, a partir daí, fazer uma Constituição que seja adequada a essas pessoas, adequada a essa população, a essa cidade. E ele entrega, então, esta Constituição aos cidadãos, à Assembleia, e é a partir daí que começa praticamente a democracia. Ou seja, a democracia não começa com a elaboração da lei que vai constituir a cidade, mas com um técnico que vai de cidade em cidade, pelo menos aquelas que se pretendiam, né, seguir um pouco o modelo de Atenas, que não são muitas, né, e que a partir daí, então aqui começa o projeto, portanto, de decisão da cidade nas mãos dos cidadãos. Atenas tinha 400 mil habitantes no século V, somente 40 mil participam das decisões da cidade. E tinha que ser homem ateniense, filho de ateniense livre. Não podia nem ser mulher, nem ser criança, nem estrangeiro, nem meteco, nem ter o corpo hipotecado. Quer dizer, você tem uma limitação imensa nessa democracia, que no fundo é uma oligarquia, como diz o próprio Jacques Rancière. Mas a filosofia e a educação também têm essa função trágica. Da filosofia, nós esperamos que a reflexão que nós possamos fazer sobre o mundo, sobre os outros e sobre nós mesmos possa garantir que a gente conduza nossas vidas segundo uma determinação, uma autonomia que seja o contrário de uma heteronomia kantiana, que a gente possa alcançar a maturidade necessária capaz de nos conduzir a um nível de esclarecimento, tal, pelo menos na nossa modernidade, de esclarecimento que nos leve, por exemplo, a nos tornar senhores de nosso próprio destino, tomar as rédeas da nossa vida em nossas próprias mãos. E a escola seria exatamente esse lugar que nós supomos, pelo menos modernamente, supomos que ele pode produzir essa passagem da heteronomia para a autonomia, que pode nos permitir com que nós sejamos, de certa forma, livres. Veja que a palavra, né, pedagogia significa originalmente aquele escravo que conduz a criança pela mão em direção à escola, que é um lugar de repouso da alma. Mas a palavra emancipar significa também soltar a mão, do latim é soltar a mão, né? Ou seja, você será conduzido em determinado momento e depois você soltará a mão. O problema é, depois que eu soltar a mão, eu não serei mais governado? Não haverá mais nenhuma forma de governamentalidade que me dirija, que foi criada exatamente enquanto eu estava com as minhas mãos atadas, enquanto eu pertencia a uma instituição? E a crença que eu deposito de que eu ajo por mim mesmo depois da escola, ela é verdadeira ou não? Então, quais são os níveis, digamos assim, de discursos que vão me constituindo enquanto sujeito, que faz com que a própria noção do sujeito seja marcada por essa ambiguidade semântica. Aliás, ambiguidade tipicamente trágica. O sujeito é aquele que comete a ação de forma livre e consciente, mas o sujeito é também aquele que sofre uma ação porque ele está submetido à vontade de um outro. Ou seja, ao mesmo tempo que esse sujeito, uma palavra tão forte dentro do nosso vocabulário progressista educacional, o sujeito é exatamente essa contradição entre destino e liberdade. Então, é mais ou menos isso que a gente pode... O ódio, portanto, à democracia não é somente um ódio que vem do sujeito narcisista, imaturo, consumidor, voraz, consumidor obsessivo, né? Ele é o resultado do fim de uma série de coisas que nos garantiam, onde a gente tinha, foi o que eu disse um pouco no meu texto, que a gente tinha solo, tinha ar para respirar, tinha pesanteur, como dizem os franceses, tínhamos peso na vida, onde assentaram os pés. Uma vez que nós somos libertados de todas essas insustentáveis levezas, o que aconteceu? Um ódio à igualdade, um ódio à liberdade, um ódio à democracia, um ódio à incerteza, um ódio à fratura, um ódio à divisão. A escola é um lugar onde a gente também manifesta o ódio? Sim e não. A gente gostaria muito que a escola fosse um lugar que permitisse que a gente despertasse em nós mesmos a tolerância, o amor ao outro, uma compreensão de nós mesmos, do mundo em que nós vivemos, que tivéssemos uma atitude com os outros de natureza mais solidária, quer dizer, que a gente pudesse compreender o mundo como algo eternamente em construção, uma construção da qual eu não verei nunca o final dela. E, ao mesmo tempo, hoje a escola é objeto desse ataque sistemático, seja pela esquerda, seja pela direita. E a única resposta que a esquerda parece que está dando nesse momento é voltar, por exemplo, a Paulo Freire com o discurso do centenário, etc., que eu considero absolutamente insuficientes para que a gente possa dar uma resposta minimamente válida
o profundo ataque que as nossas instituições, tanto a democracia como a escola, estão sofrendo. Lembrando que a escola foi pensada na modernidade como aquele instrumento social que poderia garantir a formação da consciência democrática, da sensibilidade democrática, como afirmou Dewey. Ou seja, uma vez que a democracia é atacada, é claro que a escola iria ser atacada também. Então, a primeira pergunta endereçada a mim tinha a ver com a relação entre potência e fragilidade. Eu tenho a impressão de que potência e fragilidade de alguma maneira se comunicam, e o lugar onde a potência e a fragilidade se tornam mais evidentes é justamente no tempo livre, no ócio, que caracteriza a vida escolar ou o espaço escolástico. Porque justamente eu diria, o tempo livre é um tempo indeterminado, assim, é um tempo sem direção, é um tempo onde nada é obrigatório, onde nada é necessário, onde nada nos diz o que fazer ou como organizar as coisas. Assim, o tempo livre é um tempo de disponibilidade e por isso o tempo livre é sempre um tempo donde experimentamos a posibilidade de muitas coisas ao mesmo tempo, ¿no? Muitas coisas simultâneas. Há um texto do Heidegger muito interessante que se chama Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão, onde ele desenvolve a ideia do tédio profundo, ¿no? Ele se pergunta primeiro qual é a diferença do modo de estar no mundo dos animais, bom, das pedras, dos animais e do ser humano. Ele diz, bom, a pedra não tem mundo, ela está no mundo, mas não tem mundo. O animal tem pobreza de mundo, porque o animal está aberto ao mundo, mas a sua abertura tem tanta plenitude que ele está como fascinado pelo mundo, ¿no? No sentido de estar hipnotizado, digamos, ¿no? De alguma maneira o mundo, sua forma de estar no mundo é de uma extrema plenitude, mas nessa plenitude ele está como fechado. Por isso a gente às vezes inveja a vida dos animais, porque parece que eles têm uma plenitude que a gente não terá nunca. E nós não temos essa plenitude, diz o Heidegger, porque nós experimentamos o mundo como indiferente, digamos assim. O mundo para nós se abre, mas que se abra significa que a gente tem muitas possibilidades. Por isso eu dizia, a potência não é sempre potência futura. A potência tem a ver com experimentar o mundo como uma coisa radicalmente indeterminada. Por isso também já Aristóteles dizia que os homens de gênio são propensos à melancolia. A melancolia, o humor negro da melancolia dentro da teoria dos humores, era uma dos padecimentos mais temidos, ¿no? O padecimento melancólico. Mas justamente, digamos, era mais frequente, diz Aristóteles, nas pessoas dedicadas à contemplação ou à arte. Ele sempre assombra de alguma maneira aqueles que se dão a vida contemplativa. Há toda uma história da melancolia, depois a sidia medieval e outros padecimentos que têm um pouco a ver, que chegam depois no Heidegger a essa ideia da angústia ou do tédio. Então, poderíamos dizer que experimentar o mundo como possível implica uma certa angústia, porque implica se confrontar com a indeterminação do mundo. O mundo, digamos, a palavra sentido tem duas acepções, ¿no? Sentido tem a ver com que uma coisa faça sentido, mas também tem a ver com direção, ¿no? Como na rua de sentido único. Poderíamos dizer que o que se suspende no tempo livre, na experiência profunda do ócio, é a direção das coisas. Assim, o mundo não tem sentido porque não tem direção alguma, e aí então experimentamos o sinsentido do mundo. Bom, esse sinsentido é uma experiência radical da potência humana, mas também é uma experiência radical da angústia e do tédio profundo, ¿no? Nos termos do Heidegger. Nesse sentido, diria que fragilidade e potência se comunicam nessa experiência indeterminada do mundo. E isso é o que é difícil de suportar, ¿no? Por isso é difícil suportar o tempo livre, o ócio em estado puro, ¿no? Porque ele facilmente nos leva a depressão ou a melancolia, ¿no? A melancolia, a asidia era chamada pelos medievais tristitia ou taedium vitae,
tinha a ver com a tristeza e com o tédio. Bom, assim, muito rapidamente, eu diria que nesse sentido, quando eu decía que a potencia no necesariamente es potencia futura, sino que es una experiencia actual del mundo, ella está ligada a posibilidades del mundo, mas también a propia fragilidad en ese sentido de experimentar o abismo de sí propio. O estudo tal vez seja uma forma de soportar disciplinadamente essa condição do tempo aberto ou do mundo aberto. Não? Eu diria, a gente faz do ócio um estudo, não? Ou a escola transforma o ócio em estudo. Porque é verdade que no mundo grego havia diferentes maneiras de habitar a ociosidade grega. O estudo é uma das possíveis, mas ello tem a ver com essa possibilidade de organizar de alguma maneira nossa relação com essa experiência do mundo como mundo aberto. A segunda tinha a ver com a relação entre o estudo e o consumo, com a oposição entre estudo e consumo, e com a pergunta de se isso se pode experimentar dentro e fora da escola, se que teria a escola que faria, digamos, particular nossa relação de estudo. Bom, como decía, me parece que o problema do consumo é que o consumo arruina o mundo. Así, o consumo imposibilita ter un mundo porque desfaz en cuanto se usa. Entonces, de alguna manera, aquilo que se consome nunca se pode ter e tampouco se pode estudar. ¿No? O estudo constituiría uma relação de uso duradoura, donde o mundo no apenas es consumido, sino que él es colocado a distancia e pode ser contemplado. Isso eu acho que pode acontecer fora da escola, sim. Há muitas formas, por exemplo, um autor, o Richard Sennett, tem um livro que se chama O Artífice, ou O Artesão, e ele explora, digamos, um pouco esse uso contemplativo na figura do artesão. Não? E diz uma coisa muito parecida com Rancière em relação à escola. Ele diz que o artesão faz a coisa por si própria e não para conseguir outra. Não? O artesão não faz o que faz para ganhar apenas sua vida, sino que faz o que faz porque o considera valioso em si próprio. Então, o marceneiro, que é um artesão da marcenaria, ele não faz marcenaria só como um meio de vida, ele faz a marcenaria por si própria, não é movido por um amor e uma paixão pelo próprio objeto, pela própria matéria. E eu diria, na descrição do Richard Sennett, o artesão compartilha todas as características que poderíamos nós atribuir ao estudoso ou ao estudante, estudioso ou ao estudante. No entanto, me parece que na escola nós encontramos, ou na universidade encontramos outra coisa, que é a possibilidade de fazer um estudo público e comum. Há um texto, nesse texto que publicamos, que organizamos com o Jorge La Rosa e o Fernando Bárcena, há um artigo do Ian Magellan, onde ele caracteriza a universidade como lugar de estudo público e comum. ¿No? E a universidade é o lugar não apenas onde se estuda, sino onde se exhibe o próprio estudo. ¿No? Na universidade não existe, ou não existia tradicionalmente, a apropriação privada dos objetos. ¿No? Por exemplo, todos nós podemos ler a obra de Rancière, ninguém é dono da obra de Rancière. Justamente a universidade se caracteriza porque todos podemos ler as mesmas coisas, alguns têm dedicado mais tempo que outros, mas a nossa diferença é simplesmente de atenção e de dedicação. Mas todo está disponível. E não só os objetos culturais são comuns e compartilhados, sino que o processo de estudo também é exhibido publicamente. A gente exhibe nas próprias aulas a maneira em que estuda, não? E estuda junto com os estudantes. Então, eu diria que o que tem a escola que não tem um trabalho artesanal é um estudo coletivo, não? É a possibilidade de manter a matéria estudada como um bem comum e inapropriado. E isso é mais difícil de fazer quando a gente é um artesão isolado. Então, mas me parece que de alguma maneira se pode estudar em outro lugar que não seja a universidade, o que não se pode é encontrar a comunidade que sustenta esse ânimo estudioso. Assim, a universidade ela fornece o estudo tem três acepções, não? Pelo menos, não? Estudo significa o estado de consciência, a atenção ao mundo.
Mas estudo também significa a própria arte, a própria técnica. Por eso, por exemplo, se pode falar dos estudios de Manos de Durero, e aí o que se faz referência é ao exercício de insistência e à exploração e o aperfeiçoamento de uma certa técnica, ¿no? Por eso estudo também é sinônimo de técnica. E também o estudio, em português, é o lugar onde isso se faz, ¿no? Em espanhol existe a mesma palavra, designa o lugar e a atividade. Em português, a gente tem essa distinção entre estudo e estúdio, ¿no? Mas um estúdio de cinema, um estúdio de música, é o lugar que reúne as condições materiais, espaciais, as ferramentas, as obras exemplares, todo aquilo que a gente precisa para construir uma relação estudiosa. Então, eu diria, a escola e a universidade são um lugar de estudo nos dois sentidos. São um lugar onde o estudo encontra, digamos, onde a escola se sustenta sobre o estudo como relação com o mundo, mas também é um lugar onde se reúnem as condições materiais a partir das quais é possível manter uma atenção estudiosa, ¿no? Por isso a aula é um dispositivo especial para essa relação atencional. E também, eu diria, na escola encontramos o que nós não poderíamos ter antecipado, o outro, ¿no? Essa relação pública comum e controversa com o conhecimento faz com que a gente na escola encontre o que a gente não esperava encontrar, ¿no? Se nós trabalhamos sozinhos na nossa oficina, é provável que sempre encontremos o que de alguma maneira já está em nosso percurso. Mas a escola é o lugar que apresenta possibilidades múltiplas. Então, me parece que, pelo menos, haveria que dizer que a escola e a universidade são lugares privilegiados para manter uma vida de trânsito entre a intimidade das leituras e de nosso trabalho pessoal e a posta em comum, o compartilhamento dessas. Por exemplo, a mim me acontece que quando leo alguma coisa que gosto muito, fico muito ansioso de ir para o grupo de estudo, para as aulas e comentarlo, ¿no? Porque a gente tem essa alegria de compartilhar a descoberta. E me parece que sem a universidade esse prazer do compartilhar se vê comprometido. Bom, e a última questão tinha a ver com o ódio à democracia e o ódio à escolha. Confesso que é muito complicado para mim, porque assim, eu disfruto muito da universidade e da escola e tenho que fazer todo um exercício de por que alguém odiaria. Assim, no sentido. Mas, não sei, talvez acho que tem a ver com isso que eu dizia antes da fé no percurso meritocrático, não? É verdade que a gratuidade produz uma espécie de revolta em aquele que acredita no mérito, não? Quando eu dizia para conservadores, para a direita, a gratuidade corrompe o caráter e corrompe as instituições, não? Porque o que eles dizem é, bom, por que as pessoas se esforçariam por chegar a tal lugar se tem outro que recebe de graça, não? A graça, ela está fora de qualquer lógica meritocrática. Tem um livro muito bonito de Simone Weil que se chama justamente A Gravidade e a Graça, e onde ela diz a graça não tem um princípio de troca e devolução, não? Todo que pertence à gravidade, as coisas finitas, diria o Benjamin, estão sujeitas a trocas e devoluções, não? Em toda a natureza, os seres vivos dão uma coisa e recebem outra. E poderíamos dizer na mentalidade burguesa, que é basicamente mercantil, sempre há essa lógica do dar e receber. E a graça é como o sol. Assim, o sol ilumina a todo mundo por igual, a quem merece e a quem não merece. Mas, curiosamente, o sol não precisa que devolvam nada para ele, né? Assim, o sol tem uma dádiva infinita, poderíamos dizer, não? É pura emanação. Não entra dentro da lógica das devoluções. Então, não sei, eu tenho a impressão de que para que, por isso eu dizia em algum momento, há um prazer da igualdade e da graça, poderíamos dizer, e há também uma espécie de, não sei se de inveja, não? Mas eu diria, dentro
da lógica meritocrática, aquele que recebe gratuitamente e sem motivo é uma espécie de furafila, não? É alguém que merece o que recebe o que não lhe corresponde, porque está preso numa lógica das correspondências. Em nosso mundo atual, que é um mundo cada vez mais mercantil, eu lembro de uma palestra de neoliberal, consiste justamente na totalização das instituições embaixo da a única instituição. Não? Os hospitais, as escolas são empresas, então, na verdade, só existe uma instituição, que é a empresa. Essa totalização de todos os lugares e as instituições embaixo da ideia empresarial é o que constitui, digamos, nosso totalitarismo contemporâneo. Então, como essa lógica adquisitiva e mercantil se tem expandido capilarmente por todo o tecido social, eu diria, hoje, qualquer coisa que foge dessa troca, talvez produza uma espécie de essa ideia como de que alguém me roubou o que me correspondia, não? Assim, toda minha dor, minha incompletude, eu posso atribuir-la a alguém que ficou com o prazer que me era destinado. Por isso, a lógica da repartição, por isso, quando eu decía, parece que a izquierda, cuando pensa a educación como digamos, adquisición legítima, que no está colocando en cuestión es justamente a posibilidad de una lógica que no sea adquisitiva, ¿no? Donde a gratuidad sea una posibilidad sin merecimiento, así, sin hacer verdad que desde la lógica meritocrática y adquisitiva eso aparece como un furafila, digamos, ¿no? Sí, a gratuidad es incomprensible, digamos, no entra dentro de las posibilidades de esa lógica. Yo diría que, bueno, tal vez eso que genera un cierto odio a cualquier cosa que folla las propias amarras do merecimiento y la conquista temporal. Sí, me ocorre dizer isso por enquanto. Obrigado, Marcos. Obrigado, Flávio, pelas respostas. Queria ver se o professor Zé Sérgio quer fazer algum comentário. Não, só também agradecer ao Flávio, ao Max, a você, Denis, a todo mundo que nos acompanhou. Acho que foi uma noite que nos alimenta por muito tempo. Aí. A gente tem muito a pensar a partir das reflexões que a gente ouviu aqui. Aproveito, então, para agradecer também imensamente ao Flávio e ao Max, assim, pela reflexão pública que empenharam com a gente aqui. Foi muito instigante e nos trouxe questões que vão nos acompanhar aí durante o colóquio e, com certeza, para além do colóquio.